Agora são 11 horas e 10 minutos, estamos de volta aqui no auditório do GCN, na cobertura das eleições 2014. Hoje a sabatina é com Wagner Farias, candidato a governador pelo Partido Comunista Brasileiro. Mande sua pergunta, politica@gcn.net.br. Neste bloco, começamos com Priscila Salles. Candidato, a gente vê pelo mundo afora modelos socialistas que não deram certo. A Rússia, a China, que está virando uma economia popular, a Cuba, que vive uma situação difícil justamente por não abrir sua economia. Por que o eleitor deve acreditar que esse é o caminho para o Brasil? Então, em primeiro lugar, Cuba, por exemplo, tem dificuldades, não é só porque não quer abrir sua economia, existe um bloqueio dirigido pelos Estados Unidos contra Cuba há mais de 50 anos. Com motivos. Então, existem vários outros motivos. No entanto, nós entendemos que as experiências socialistas, como bem você colocou, foram experiências, né? Tiveram pontos de acerto e tiveram pontos problemáticos, inclusive, que levaram à volta do capitalismo, como, por exemplo, na ex-União Soviética. Nós não defendemos nenhum modelo específico. O que nós defendemos é a possibilidade de construção de uma sociedade socialista brasileira, com as características da formação social brasileira. Todos os momentos em que a esquerda ou que os comunistas tentaram repetir modelos, aconteceram erros trágicos durante esse processo, porque cada país também tem sua realidade concreta, a sua própria formação. O que nós defendemos como eixo são elementos fundamentais disso. Não pode a grande massa da população e da classe trabalhadora produzir riqueza pelo qual ela não tem direito sequer a ter as condições de vida minimamente garantidas. Então nós defendemos sim os pressupostos fundamentais, a socialização dos meios de produção vitais à população, o controle social sobre o Estado e isso que possa levar em algum momento a conduzir a uma sociedade autogerida, autogestionada. E como isso se daria na visão de vocês? Que caminho é esse? Porque eu perguntei no primeiro bloco como se daria e você não respondeu. Se daria de que forma essa transformação? Quais são os caminhos? E que modelo brasileiro seria esse? A gente ia no acerto e erro ou vocês já têm uma proposta de socialismo brasileiro? Olha, em primeiro lugar, a proposta do socialismo brasileiro, do socialismo realizado no nosso país, ele tem que passar por alguns elementos que são fundamentais. Por exemplo, é impossível falar de distribuição de riqueza com um sistema financeiro privatizado, um sistema financeiro que não seja controlado pela população e pelo Estado. Então, nós defendemos coisas como a estatização do sistema financeiro e bancário, nós defendemos que saúde, educação, moradia são direitos fundamentais, são garantias que não devem ser tratadas como mercadoria. Então, tem vários elementos que nós temos. A gente acaba vendo pelo mundo, Wagner, modelos assim que acabam se tornando ditaduras para a população. O senhor não tem medo que, ao passar tudo para o Estado, aqui no Brasil a gente também viva uma ditadura? Não, primeiro que nós vivemos uma ditadura no Brasil. Nós temos um regime democrático onde quem determina todos os eixos políticos da nossa sociedade são os grandes grupos empresariais, são os grandes grupos financeiros. Para se ter uma ideia, ano que vem nós vamos estar repassando metade dos recursos públicos da federação para o serviço de pagamento da dívida, algo em torno de R$1,5 trilhão de reais. Nós, no estado de São Paulo, que temos uma dívida pública que originalmente era de 46 bilhões, nós já pagamos algo em torno de 160 bilhões dessa dívida e o saldo dela é de 191 bilhões. A estrutura de organização do Estado brasileiro, ela é a democracia das elites, da burguesia. Ou seja, parece que a população tem direito de participar, quando, na verdade, quem determina tudo são os grandes interesses dos ricos e das elites. Em relação a isso se tornar um regime autoritário, acho que esse seria o termo mais concreto, as experiências que se converteram em formas autoritárias têm a ver com centralização de poder. E por isso que um dos eixos fundamentais daquilo que a gente defende, de um processo de mudanças que leve ao socialismo no Brasil, tem a ver justamente com o caminho contrário, que é a descentralização do poder através da participação popular direta. Mesmo nas experiências como a União Soviética ou na própria China, você vê que a população perdeu o controle sobre a máquina de Estado e o Estado passou a ser gerido apenas pelos interesses do partido político dirigente. Isso é um erro.
E como que você previne isso? Nem na democracia burguesa, nem na democracia socialista você tem um seguro contra isso, a não ser um caminho, que é a busca da participação permanente da população, controlando e supervisionando toda a atuação do Estado. Então isso depende de um processo de longo prazo, de educação política da população e do exercício dela efetivo nesses mecanismos. Ô Wagner, gostaria de falar de segurança pública. Claro. Nesse setor, a sua principal proposta é a dissolução total e absoluta da Polícia Militar. Na prática, o que isso significaria? Isso significaria que nós entraríamos pelo menos no patamar da maior parte dos países do mundo, onde o trabalho de segurança ostensiva na população não é feito por polícias militares. A polícia militar no Brasil, ela é uma herança direta da ditadura e do período mais duro do regime militar no Brasil, que é o período do AI-5. Ela tem como formação a política de uma força armada que trata a população ou um problema relacionado à violência como algo que precisa ser aniquilado. Por isso que a Polícia Militar no Estado de São Paulo hoje, segundo dados que a gente tem trabalhado, ela mata mais pessoas do que todas as polícias dos Estados Unidos juntas. Ela não resolve o problema da violência, como ela é parte significativa da violência que hoje existe na sociedade. Então nós defendemos a dissolução da corporação para a constituição de um novo corpo de segurança civil de caráter comunitário, onde os policiais da Polícia Militar passariam por uma triagem, uma reciclagem, antes de serem readequados, em uma nova estrutura de segurança, onde a polícia não estaria acima da sociedade, mas estaria a serviço dela e supervisionada por conselhos de segurança. Candidato, além do fim da Polícia Militar, outra questão que nós destacamos no seu texto de apresentação publicado hoje no Comércio da Franca foi a sua defesa pela legalização de todo e qualquer tipo de drogas. Sim. Como que funcionaria isso? E eu aproveito para perguntar também, o que o senhor pensa sobre a internação compulsória, uma política adotada recentemente pelo governo do Estado de São Paulo? Sim. Então, em primeiro lugar, a guerra às drogas, essa política, ela tem se mostrado completamente ineficaz para os fins que ela se diz buscar atender. Na verdade, a guerra contra as drogas hoje leva ao encarceramento em massa de uma população cada vez mais pobre. Ou seja, se você for nos presídios do Estado de São Paulo hoje, você vai encontrar que 80% da população carcerária é entre pobres, negros e pardos. Então, isso é um absurdo. Não é só pobre e negro que comete crime, isso é uma política de extermínio e de encarceramento étnico-social. E um dos elementos que leva a isso é a política proibicionista em relação às drogas. Nós temos defendido que para resolver o problema das drogas, ela precisa primeiro ser tratada como um problema de saúde pública, no nível do usuário, inclusive no nível do varejista, que é aquele que hoje é chamado de traficante, que mora na favela, mas que não é necessariamente o traficante. E que, por exemplo, além de ser uma questão, no caso do varejista, de saúde pública, é uma questão também social. Nós temos defendido que para eliminar o tráfico é necessário legalização de todas as drogas, começando imediatamente pela maconha e paulatinamente caminhando para outras drogas, na medida em que o Estado controle tanto a produção quanto a distribuição, como, por exemplo, é a proposta do governo uruguai em relação à maconha. Para que isso? Primeiro, para que você tenha um controle da qualidade daquilo que é produzido, que não gere novos problemas de saúde. E, em segundo, que você controla quem usa, quem compra, na medida que você pode implementar políticas públicas de redução de danos e de controle e de desestímulo ao uso das drogas através tanto da educação quanto do sistema de saúde. Ô Wagner, agora, os seus colegas que por aqui já passaram, sejam eles candidatos ao governo do Estado ou até mesmo candidatos a deputado, sempre afirmam que o Estado ele não tem condições de regulamentar serviços básicos, como regulamentaria essa questão da comercialização, da venda de drogas. Está aí um exemplo que podemos citar, é a questão do cigarro, que o contrabando, vindo principalmente do Paraguai, é muito grande. Você realmente acredita que o Estado brasileiro teria condições de controlar a venda de drogas? Então, os meus colegas que me anteciparam, vou dizer veementemente, eles estão errados.
Hoje, tudo que é feito de transformação estrutural no Brasil, mesmo nesses governos da Dilma, do Lula, ou anteriormente pelo Fernando Henrique, foram feitos pelo Estado. O problema é que o Estado fica com a parte dos riscos e dos investimentos, e quando esse serviço está pronto, ele é repassado à iniciativa privada. E veja só, nós defendemos não só que o Estado controle, mas nós defendemos uma mudança da qualidade do Estado brasileiro, onde hoje, para nós, ele é serviçal dos interesses das elites e ele passaria pelo controle da ação popular a servir aos interesses das pessoas pela participação direta. Então, nós não só acreditamos que é possível gerenciar via Estado, como o Estado não precisa ser essa máquina burocrática que, ao invés de acelerar os processos de transformação, se converte no obstáculo a ele. Agora, isso depende da participação efetiva da população também. Só sobre a questão da internação compulsória, nós somos contra. Nós achamos que a violência e a repressão não são a solução para os casos que estão ligadas à questão da droga como um todo. Então, nós defendemos a legalização de todas as drogas com controle da distribuição e da produção pelo Estado. Defendemos que o Estado deve promover políticas públicas de atenção aos usuários com elementos fundamentados na política de redução de danos. Acreditamos que tem que acabar um processo de encarceramento em massa, e isso, a forma de prevenir isso é com investimentos sociais, e aí sim a polícia e a segurança devem combater o verdadeiro traficante, que é o que está ligado à lavagem de dinheiro, aos lobbies nos congressos, assembleias legislativas e câmaras municipais. Aí a polícia civil é quem deve, através da inteligência, buscar quem é o verdadeiro traficante, que esse não mora na favela, esse tem interesses muito maiores, inclusive, muito provavelmente, influencia e incentiva várias das campanhas majoritárias. Obrigado, candidato. Chegamos ao fim deste bloco da Sabatina com o candidato Wagner Farias, do Partido Comunista Brasileiro. A gente vai a um breve intervalo comercial, daqui a pouco tem mais perguntas de jornalistas e tem a possibilidade de você de casa também enviar a sua questão para o candidato. É politica@gcn.net.br ou então lá no GCN. Deixe lá seu comentário e também a sua pergunta. A gente volta já.